Olá, bom dia. É um grande prazer ter vocês aqui comigo novamente e nós estamos hoje falando também sobre o Azerbaijão. Eu vou falar com Klaus Júnior, que é estudante de Direito e Relações Internacionais em Santa Catarina e cofundador da Associação de Amigos do Azerbaijão. Vou falar também com a professora universitária Leila Bijos e quando eu fizer a pergunta para ela, eu vou falar porque o currículo dela é muito extenso, ela é uma pessoa muito experiente e vai trazer para a gente muitas informações importantes sobre o país. Eu estou aqui na Embaixada do Azerbaijão, em Brasília, e vou falar com o Klaus Júnior, que está em Santa Catarina. Vou perguntar para eles algumas questões importantes sobre o Azerbaijão. Klaus, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Por favor, explique para a gente quais são os pontos de conexão que você achou entre Brasil e Azerbaijão, como começou o seu interesse pelo Azerbaijão e como foi a sua viagem ao Azerbaijão? Então, no ano de 2018, eu comecei a ouvir falar sobre o Azerbaijão, conhecer um pouco mais sobre a história do país, e isso realmente me deixou bem interessado sobre o que eles faziam, como que era a cultura local. Então eu comecei, com o auxílio da internet, a pesquisar um pouco mais para entender qual que era a realidade desse país, né, que está um tanto quanto distante da gente geograficamente falando. E aí, enquanto eu estava fazendo essas buscas, eu acabei ficando sabendo que o governo do Azerbaijão tinha um programa de Summer Winter School, que é financiado especificamente por um centro de promoção do multiculturalismo. E aí, ficando sabendo sobre essa oportunidade, né, eu me inscrevi então para participar dessa escola de inverno em Baku, que é a capital do Azerbaijão, e tive a oportunidade de conhecer o país, de entender um pouco mais como que era esse sistema. Então, primeiramente, assim, o meu interesse foi realmente em entender como que tinha uma realidade tão diferente, assim, né, o que acontecia num país que estava tão distante do nosso. E como estudante de Relações Internacionais, isso foi muito enriquecedor para mim, essa experiência de poder estar no país para vivenciar um pouco mais disso, né? Ter essa vivência, essa experiência como primeira pessoa lá. Uma outra coisa que foi muito legal, né, que enriqueceu muito a experiência, foi a oportunidade de conhecer o embaixador do Brasil no Azerbaijão, o embaixador Montenegro. E nessa oportunidade, então, também eu pude entender que o Brasil e o Azerbaijão têm muitos pontos de conexão também, né? Embora a gente está tão longe, né? Por exemplo, alguns anos atrás, eles tiveram o Campeonato Mundial de Capoeira, né? E um brasileiro foi o vencedor desse campeonato. Então é muito interessante ver como as paixões assim, relacionadas a esportes, inclusive algumas questões musicais, né, elas estão presentes então nos dois países, que embora tão longe também tem essa semelhança, né? E o que também chamou muito meu interesse foi toda essa questão do multiculturalismo mesmo, né? O multiculturalismo como política de Estado que acontece no Azerbaijão e acabar vendo coisas que são diferentes realmente do país, comparando-se com outros países da região, né, com outros países que adotam sistemas de governo que são bem diferenciados. Então, o Azerbaijão tem toda essa diferença relacionada à sua cultura, à sua política, à sua forma de governo, que é muito inovadora para aquela região, né, onde você tem uma democracia, onde você não tem uma religião instituída pelo Estado. Então, todos esses pontos interessantes acabaram me trazendo para entender um pouco mais, para ter o desejo de conhecer melhor o país e também, felizmente, tive a oportunidade de visitar ele, né, para poder comprovar todas aquelas coisas que eu havia visto antes. E agora, então, como cofundador da organização Jovens Amigos do Azerbaijão, nós temos feito um trabalho, então, com cursos, com outros projetos, para trazer e oportunizar mais brasileiros, mais jovens universitários a conhecer a cultura local, quais que são as coisas feitas pelo Azerbaijão. E estamos tendo uma grande adesão e também um apoio muito forte da Embaixada do Azerbaijão no Brasil, a qual nós somos muito gratos, né? Então, obrigado pela pergunta e eu fico à disposição também para tirar qualquer outra dúvida. Muito obrigada, Klaus, pelas suas respostas e desejo sucesso e boa sorte aí nos seus estudos em Santa Catarina. Eu vou falar agora, então, com a Leila Bijos, que é professora universitária. Eu vou até ler o currículo dela aqui
porque é muito extenso. A Leila Bijos é pós-doutora em Sociologia pela St. Mary's University, no Canadá, doutora também pela UNB, pesquisadora visitante em Baku, no Azerbaijão, professora do programa na Universidade na Áustria e professora do mestrado em Direito Internacional da Universidade Católica em Brasília, entre outros títulos. Eu não vou citar tudo, porque senão fica muito extenso. Eu vou falar agora com a professora Leila Bijos, que está em João Pessoa, na Paraíba, não pôde estar com a gente aqui presencialmente na embaixada, mas ela vai contar um pouco das experiências dela no Azerbaijão. Professora Leila, muito bem-vinda ao programa Por Brasília, ao quadro Mundo em Foco. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente, por favor, para os telespectadores do programa, sobre as suas experiências no Azerbaijão, sobre quanto tempo a senhora passou lá e o que a senhora achou assim do Azerbaijão num contexto geral. Muito obrigada, Fabiana, pela sua pergunta sobre a minha viagem ao Azerbaijão. Essa experiência maravilhosa na minha vida, que foi ser convidada para passar 2 meses como pesquisadora visitante em Baku, interagindo com toda a equipe do Centro Internacional de Multiculturalismo, uma cidade linda e pessoas maravilhosas, uma cidade desenvolvida, de um lado todo o desenvolvimento moderno, de outro lado a cidade antiga que é preservada com todas as tradições. Conhecer a realidade do povo do Azerbaijão, a sua história, a sua luta pela independência, pela democracia, pelo desenvolvimento, os recursos petrolíferos, energéticos, naturais, o secularismo. Muito obrigada, professora Leila, pela sua resposta. E eu tenho uma segunda pergunta. A senhora poderia falar para a gente sobre o seu livro sobre o Azerbaijão? Quais os motivos que a senhora teve para escrevê-lo? Sobre o conteúdo? Fala um pouco para a gente sobre esta obra que reflete um pouco sobre a cultura e o multiculturalismo no Azerbaijão. Muito obrigada, Fabiana, por perguntar-me sobre a escolha do tema, da análise do meu livro, o papel do multiculturalismo na política de Estado do Azerbaijão. Toda uma vivência de povos étnicos que se instalaram na região, nas falésias, na região do Cáucaso, que enfrentaram montanhas com mais de 2.000 metros de altura, a neve, ou regiões realmente inóspitas, para formar sua família, desenvolver os seus negócios na terra, artesanato, preservando os costumes, preservando os ideais de liberdade e de boa convivência em cada minuto da sua vida, com cada membro, com cada vizinho. Professora Leila, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e por responder as questões sobre o Azerbaijão. Desejo muito sucesso aí na docência em João Pessoa. Agradeço também a todos os telespectadores do programa Por Brasília, aqui do quadro Mundo em Foco, e conto com a audiência de vocês também na próxima semana. Até a próxima.